Best-seller. Essa é uma receita para começar, ter visibilidade e aí ir crescendo na carreira? Porque a gente pode ver que todos os palestrantes praticamente têm um best-seller, né? Então, a primeira pergunta é, esse é o início de tudo, um livro? E a segunda pergunta, como ser um best-seller? Legal. Bom, vamos lá. Primeiro, a primeira pergunta, não é o início de tudo. Eu diria para você que é o início da decolagem. O início de tudo é fazer muitas palestras de graça, fazer muitas palestras em grupos informais, em associações, mostrar o seu trabalho para o seu público-alvo. No meu caso, o meu público que contrata é o profissional de RH. Então eu procurei fazer, no meu início de carreira, várias palestras de graça para esse mercado. Até hoje eu faço pelo menos 1 ou 2 palestras de graça todos os meses. Para quê? Para que meu nome fique em evidência. Quando eu comecei a fazer essas palestras de graça, eu comecei a ser contratado, eu cobrava um preço X. E aí eu comecei a ver a oportunidade no livro, como você disse, os palestrantes tops, eles têm best-sellers. Por quê? O livro, ele dá base para uma carreira decolar. Por quê? O livro você ganha exposição, o livro você ganha uma profundidade de conteúdo, ou seja, a empresa está comprando você e sabe que você tendo um livro, você tem profundidade, você pesquisou, você é um estudioso sobre aquele tema que você quer falar. E a partir do momento que eu escrevi o livro, a minha carreira decolou. Eu comecei, assim que ele foi lançado, ele virou best-seller na primeira semana. E aí eu dobrei o meu valor de palestra. Então eu digo para você que não é o início de tudo, mas é o início de uma carreira de sucesso. O palestrante que está começando agora, eu acho que não é pensar no livro no primeiro momento. O livro ele vem talvez com 1 ou 2 anos de carreira, quando você já tem uma maturação e já está começando a construir seu nome. Aí sim o livro vai dar um suporte fantástico para que você consiga atingir o auge aí na sua carreira de palestrante. Você que já tem vários livros best-seller, quais são as dicas que você daria para que alguém atinja também essa meta, né, de ser um autor best-seller? Veja, o livro, a palestra, o seminário, ele tem o que eu chamo de ideia central. Ideia central. Então, por exemplo, sucesso é ser feliz, é uma ideia central. Amar pode dar certo, é uma ideia central. Problemas, oba, é uma ideia central. Então, eu vou crescer ajudando as pessoas a resolver problemas. Então, esse é o primeiro ponto-chave. E o livro ele tem que ajudar a resolver um problema. O livro, a palestra, tem que ajudar a resolver um problema. Então, quando eu concebo o livro, eu penso, que problema que esse livro vai ajudar as pessoas a resolverem? Então, por exemplo, liderança em tempo de tempestade, uma das minhas palestras, que qualquer hora dessa vê no livro. Está uma bagunça esse mundo. Como que é ser líder nesse mundo bagunçado? Ou a revolução dos campeões. Ou seja, como que é a revolução que os campeões estão provocando no mundo? Então, quando alguém concebe um livro, ele tem que conceber uma ideia genial, uma ideia central. Daí sair o título e daí fazer o roteiro. E o roteiro, ele tem uma estrutura. Ele tem uma estrutura. No livro O Segredo das Apresentações Poderosas, eu ensino a essa estrutura. Então, o livro ele tem que ter essa estrutura. Como que é o livro? Qual os erros que a maior parte dos autores fazem? Eles não têm uma ideia central, eles têm um tema. Então, por exemplo, liderança. Eles não têm algo especial de liderança. E eles vêm embora. Bom, não se sustenta. Por quê? O livro ele tem 3 desafios. O primeiro desafio do livro é ser comprado. Então, hoje, se você entra num site de vendas, tem muito livro. Mar de escolhas, né? Muitas vezes, as pessoas querem uma capa azulzinha, então você tem que pôr uma cor maluca, sabe assim, para o sujeito falar, o que é isso?
No caso do meu nome, Roberto Chiniachik, que vende, você tem que deixar ele marcante. Então esse é o primeiro. O segundo desafio é ser lido e o terceiro é ser indicado. Então, ser comprado, ser lido e ser indicado. Só quando cai no boca a boca é que um livro vende muito. Então, sei lá, O Louco por Viver é um livro que deve ter vendido uns 300 mil exemplares. Óbvio, quando eu lanço o livro, ele vai vender 50, 100 mil. Porque os meus fãs, meus leitores vão comprar e vão ler. Mas, para vender os próximos 100 mil, 200 mil, o livro precisa entrar no boca a boca, porque aí já tem 1 ano, já tem 2 anos do livro vendido. Então, precisa ter esses cuidados para você fazer do seu livro realmente um instrumento de marketing. Se é um livro ruim, eu sou presidente da editora Gente, né? Hoje a equipe me pediu para gravar um vídeo para falar por que o livro não é encontrado na livraria, né? Por que o livro não é encontrado na livraria? Putz, não vendeu, não vai ser encontrado. Por quê? Porque o Brasil está produzindo muitos livros e os lançamentos fascinam mais do que os livros que encalharam. Então o livro sai e não entra de novo. Você é autor de 12 livros best-seller, né? Qual que é, eu sei que é uma pergunta óbvia, mas eu não poderia deixar de fazê-la. Qual que é o segredo? Como é que se consegue, né, essa maestria no escrever, no conquistar o público? Como é que se faz para quem está nos assistindo? Dá algumas dicas, um passo a passo, para que a pessoa atinja esse patamar de best-seller. Meu primeiro livro foi A Semente de Deus. Ele foi lançado em 1991, é um livro que vende muito até hoje. E foi o que abriu as portas de diversos países. Eu acho que o segredo é, primeiro, o que você escrever tem que estar no seu coração. Primeira coisa. Consistência. Então você tem que ter aquilo, você tem que ter vivenciado. O maior desafio da minha vida, todos os dias, é andar à sombra das minhas palavras. Esse é o meu maior desafio. Então, e teria que ser, na minha opinião, o desafio de todas as pessoas, né? Porque a palavra, ela tem que estar em comunhão com a nossa mente, com o nosso coração, com o nosso espírito. Então, todo dia eu faço uma avaliação para ver se eu estou caminhando à sombra das minhas palavras, né? Walk the talk. Exatamente. E aí, quando você escreve algo que tem consistência, que está no seu coração, está na sua vida, você tem que ensinar as pessoas. Esses, na minha opinião, são os 2 segredos. Escrever com o coração e o seu livro tem que ensinar algo que possa transformar as pessoas, a vida dela, mesmo que seja um insight, que ela tenha uma pequena ideia, que ela mude uma emoção triste, que dê coragem a ela. Eu acho que todo livro tem esse papel, e principalmente fazer com que a pessoa navegue numa história, sonhe numa história, saia do mundo real. Então esses são os ingredientes que os meus livros contêm. E não foi o primeiro passo. Eu comecei a dar palestra, eu nem sabia que eu era escritora. Eu comecei a dar palestra, e como eu comecei a dar palestra e o negócio estava indo muito bem, chegou uma editora, que no caso foi a editora Gente, que é do Roberto Chiniachik, chegou e me falou: Leila, você tem que fazer um livro. Eu falei: mas nossa, eu nunca escrevi livro, fazia redação na escola, mas escrever livro, nunca escrevi. Não, mas a gente te ajuda, a gente te ensina, a gente vê como a gente mostra como é que faz e tal. Então, na realidade, assim, todo aquele meu conteúdo de palestra, nós passamos por um livro de um jeito bacana, que foi o meu primeiro livro, que chama Talento para Ser Feliz. Então, daí assim, eu nem sabia que eu sabia escrever, e daí eu fui orientada, fui aprendendo, fui fazendo, fui tendo pessoas que podiam me ajudar, e hoje eu já tenho 15 livros no mercado e vim vindo, entendeu? Vim aprendendo. Então, hoje eu até, não sei se eu sou uma escritora, porque eu sempre tenho alguém que me ajuda, mas eu me considero uma escritora, porque eu escrevo muitas coisas, eu viajo, eu escrevo, eu gravo, por exemplo, eu faço meu diário de bordo, e depois disso eu vou arrumando. E daí eu chamo alguém para poder me ajudar, porque o livro ele tem que ter um jeito fluido de acontecer, tem que ter um começo, meio e fim. E a gente, como palestrante, a gente é muito prolixo, né? Porque falar é uma coisa, escrever é outra. Então a gente acaba tendo pessoas que ajudam a gente a colocar isso num formato bacana, para ficar um negócio gostoso, para as pessoas poderem ler, tá no mercado de um jeito bacana. A história do livro é importante que quem está pensando em entrar para o mundo das palestras escreva um livro? É muito importante, é muito importante. Só que tem que ser um bom livro. Claro. Eu vejo que tem uma frase que o mundo usa, que é o seguinte: o livro é seu melhor cartão de visitas. É uma das frases mais ridículas que existe.
o livro não é só seu cartão de visitas, o livro é sua declaração de princípios e de missão de vida. E eu vejo que muita gente tem falado assim, gente, precisa ter um livro, qualquer livro. Qualquer livro também, né? É péssimo, né? Então, eu vejo que tem essas coletâneas com 50 artigos que o sujeito paga R$500 e está com o livro dele lá. E quando o livro, um livro ruim, cai na mesa de um diretor que está escolhendo palestrante e fala, meu Deus, essa porcaria aqui, fora. Por isso que é importante entender o mundo da contratação. Porque às vezes o sujeito fala, pô, mas aquele palestrante é péssimo e ele está... Porque ele sabe se vender bem. Lógico, se ele não tem uma boa palestra, vai cair. Mas se ele sabe se vender bem, então o livro é fundamental. Como escrever um livro best-seller? Como escrever um livro best-seller? Né? Eu tenho dois. Eu tenho o primeiro livro, que foi lançado em 2012, O Poder da Atitude. Ele está na 7ª edição. Foi um grande best-seller. Na primeira semana pegou as principais listas de livros mais vendidos. E esse ano, há 2 meses atrás, em setembro, eu lancei O Poder de Ser Você. O livro que traz um pouco sobre a importância da autenticidade das pessoas dentro das empresas. E também foi um grande best-seller. Isso na 2ª semana ele já virou um grande best-seller na Veja, na Época, nas principais listas. E como escrever? Primeiro, a gente tem que pensar primeiro num grande método, numa estratégia. Não adianta a gente sair escrevendo um monte de coisa sem caminho e sem rumo. No meu caso, quando eu comecei a escrever meu livro, eu comecei a pensar onde eu queria chegar. Quais eram os passos? E eu, particularmente, gosto muito de livros que propõem exercícios. E nos meus 2 livros você vai ver que no final de cada capítulo você tem exercício para colocar em prática aquilo que a gente viu no conteúdo. Então eu trouxe essa estratégia no meu livro. Um começo, um meio e fim, contando particularmente as minhas histórias, que eu adoro o livro com histórias. Porque se a gente pega um livro de conteúdo onde a pessoa vai lá e simplesmente coloca algo que ela acredita, você não consegue engajar tanto o leitor quanto se você escreve a sua história colocando o conteúdo que você acredita. E os meus 2 livros foram baseados nas minhas histórias. Em cada capítulo eu conto pelo menos 3 ou 4 histórias para exemplificar o que eu quero dizer ali. E os exercícios, eles dão a questão prática de que você pode sair de lá e já aplicar dentro da sua realidade. Por isso eu acredito que ele virou um grande best-seller. Tem uma segunda questão importante. O marketing. Se você quer lançar um livro, você tem que procurar uma editora que exponha o seu livro em lugares estratégicos para você. No meu caso, eu precisava que o meu livro estivesse em todos os aeroportos, porque os meus clientes viajam muito, os meus clientes estão nos aeroportos, e com o meu livro em exposição, eu ganho visibilidade, eu ganho notoriedade. E, obviamente, quanto maior for essa visibilidade, melhor para mim, melhor para minha carreira. Porque o meu objetivo não é ganhar dinheiro e ficar rico com o livro. O meu objetivo é fazer mais palestras e cobrar mais pelas minhas palestras. Por isso que o livro deu essa base para que eu pudesse chegar onde estou hoje na minha carreira de palestrante. Eu já te ouvi falando uma coisa muito interessante sobre os 5 primeiros minutos de leitura, né? Os 5 primeiros minutos de leitura, 2 primeiros minutos de ver um vídeo, de assistir um filme, assistir uma peça de teatro. Sabe, você olhou ali, né? O livro tem que conquistar a gente em 1 minuto, né? Porque você está na livraria, você tem que olhar, então tudo isso tem que ser cuidado, né? E agora, com a produção independente, as pessoas pensam assim, é produção independente, eu vou fazer do meu jeito, e faz com uma capa ruim, com um texto ruim, mal acabado, e aí não vende. Boa, você lembrou de uma coisa muito, essa pergunta chega muito para mim. Se eu tiver a oportunidade, o que é melhor? Publicar um e-book no meu site, onde eu vou fazer dinheiro com aquilo? A gente hoje em dia tem instrumentos muito fortes, Hotmart, infoprodutos e tal. Ou ter uma editora por trás de mim? O que você acha? Partindo do princípio que tem as 2 opções, né? Porque algumas pessoas ainda não tem. A maioria não tem as 2 opções. Eu digo isso porque aqui na editora a gente tem mês que a gente recebe 500 livros. E a gente manda de volta 499, né? É uma oferta muito grande. Se você tiver uma boa editora, sempre vá pela editora, sempre. Pessoal, e para vocês que ficaram assistindo então com a gente até agora,
Muito obrigada pela audiência. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aí, compartilha com os amigos e se inscreva no canal. Semana que vem a gente volta com mais um vídeo inédito e exclusivo feito para você. Tchau, tchau. Bora lá. O que eu respondo de lá? Eu não sei. Eu não sei qual é a origem. Vamos saber.